Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Vamos estar abrindo o primeiro livro dos Reis, capítulo 2. O versículo 1 diz assim: E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Até aqui. Vamos orar. Senhor, eu oro te agradecendo por essa palavra. Oro pedindo que o Senhor venha nos dando sabedoria, discernimento, que nós possamos, Senhor, estarmos aprendendo de Ti e aprendermos como usarmos essa palavra em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Veja, primeiro livro dos Reis, como eu expliquei, é uma continuação do livro de Samuel. E aqui nós chegamos praticamente na cena que é o auge do início do livro. A tão esperada morte de Davi. Davi já está velho, debilitado, ele vai morrer com 70 anos de idade aproximadamente, provavelmente debilitado por causa das guerras, debilitado por causa das crises familiares, e a velhice pesando para ele. Inclusive, tiveram que arrumar uma virgem chamada Abisag para aquecê-lo. Dentro desse quadro, ele coroou a Salomão, seu filho. Só que ele ainda era o rei. Faltava ele partir para estar com o Senhor. E é o que ele já fala claramente, ó, a visão de eternidade. Nós temos que entender o quê? A visão que nós temos hoje de ressurreição dos mortos, de vida eterna num corpo glorificado, do reino de Cristo, tudo isso, Davi não tinha essa ideia. Existe uma coisa na vida da Bíblia chamada revelação progressiva. E nesse ponto aqui, nós estamos aqui em 971 a.C. Eles ainda não tinham o conhecimento pela Bíblia da vida eterna como nós temos hoje. Por exemplo, essa semana, o irmão Márcio partiu para estar com o Senhor. Aonde que ele está hoje? Hoje ele está perfeito, alegre, feliz, morando juntamente com Cristo. E Davi vem com uma frase aqui para a sua época, extremamente arrojada. Ele fala: vou pelo caminho de todos os mortais. Por quê? Porque a única certeza que a gente tem quando entra nesse planeta é que um dia nós vamos morrer. Essa é a única certeza. Essa semana eu fiquei pensando na morte. Entendeu? E é algo, né, estranho. Nós sabemos que um momento, mas aí é interessante, o Espírito Santo encheu meu coração de alegria. E embora eu tentasse pensar na morte, a alegria da vida eterna ocupou minha mente. Foi inevitável. Entendeu? Foi uma coisa assim muito legal que o Senhor fez essa semana. Por quê? Porque hoje, por causa do que Jesus fez, o que Ele nos ensinou, nós podemos ter confiança. Que eu quero que você entenda, a fé de Davi, ele não tinha o mesmo nível de entendimento, ele não tinha o mesmo nível de revelação, mas ele já confiava que Deus era o Salvador dele. Tanto é que ele escreve isso nos seus salmos, falando da sua fé. Agora, o que Davi vai fazer aqui? Vai fazer algo que na nossa cultura não é comum. Ele vai organizar sua morte. E a primeira coisa que ele faz é chamar Salomão, o rei. E a primeira orientação que ele dá para Salomão é: seja homem. O que é ser homem aqui? É ser maduro, ser perfeito, ser alguém que vai fazer o que tem que fazer. Um homem completo, alguém sábio.
alguém preparado para ocupar o trono de Davi. O que ele está fazendo aqui? Davi está passando o bastão para a próxima geração. Para vocês terem uma ideia da diferença da mentalidade bíblica para a mentalidade ocidental hoje do mundo, hoje sequer se fala da morte. Mas aquela pessoa que é madura, e eu tenho uma convicção, que aquele que anda com o Senhor sabe quando vai ser chamado, porque faz parte até do próprio consolo que o Senhor nos dá, ele vai organizar a vida da família, ele vai organizar o que tem depois. É o que Davi está fazendo aqui. O Davi cheio de defeitos, o Davi cheio de pecados, mas o Davi também cheio de sabedoria do Senhor. O Davi, ungido do Senhor, o rei de Israel, da linhagem do qual veio o nosso Cristo, o nosso Messias, o leão de Judá. Essa é a característica de Davi, um homem que fazia tudo o que tinha que ser feito. Normalmente na hora certa, no momento certo, da maneira certa. Um exemplo para nós, homens. Uma inspiração para vocês, mulheres. Que eu sempre falo, a mulher sábia edifica o seu lar. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 3. Davi falando, vou reler o 2. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Até aqui. O que Davi está fazendo lembrança? Eu tenho que entender o contexto desse livro. Esse livro abrangeu um período de 971 até meados de 586. Esse livro foi lido pelo povo de Judá e o povo de Benjamim, que estava no exílio da Babilônia. O que o escritor está fazendo aqui? Ele está fazendo uma ligação daquele exílio a Deuteronômio. Está fazendo uma ligação entre a desobediência do povo e o exílio da Babilônia. Na verdade, Deus ele cumpre essa promessa de maneira física até o exílio da Babilônia. Havia um descendente de Davi no trono. Após o exílio, Zorobabel, que foi o governador, que voltou em 538, pelo decreto do rei Ciro, ele também era descendente da família de Davi, porém, de maneira física, quando Jesus o Cristo veio à terra, quem ocupava o trono de Israel era um edomita chamado Herodes, um pagão. Mas, de maneira espiritual, o nosso Senhor sempre teve a majestade. E entrou na terra, cumpriu todo o seu chamado, morreu, ressuscitou, foi levado ao céu, e hoje Jesus já reina lá nas regiões celestes. E nós cremos que ele ainda vai voltar e vai reinar de maneira física aqui, no chamado milênio. Mas o que aconteceu com a promessa de Deus? Como Israel alternou reis maus e reis bons, o trono político de Davi
foi perdido. Chegou um momento, ele desapareceu. Como consequência de Deuteronômio. Aí que aconteceu todo esse problema. Então, o que o escritor está querendo transmitir aqui? Olha, se vocês obedecerem à lei, vocês vão ser abençoados. Vocês vão ser colocados de volta na terra. Isso que está acontecendo com vocês é juízo. Deus colocou um governo ímpio sobre vocês por causa de juízo. Mas vocês se arrependendo, andando nos caminhos do Senhor, eu restituo vocês. Isso é o que a lei falava. E Davi, conhecedor da lei, aproximadamente 400 anos antes do juízo, já avisa Salomão desse perigo. Fala, olha, anda direito. Porque Deus fez uma aliança comigo, que não faltaria descendente do trono. Por que eu quero dizer isso para vocês? Essa aliança que Deus fez foi uma aliança incondicional. Não dependia de Davi. Mas isso a gente vê provado no reino espiritual, porque Jesus, o descendente de Davi, reina. Agora, do ponto de vista político, o trono de Davi acabou desaparecendo e sendo ocupado por outras pessoas, como consequência da aplicação da lei. Davi conhecia os benefícios da lei. Então, a primeira coisa que ele coloca para Salomão: Salomão, obedece que você vai ser abençoado. Curiosamente, Salomão desobedeceu um monte a Deus. Mesmo assim, Deus abençoou. Foi o maior reinado da história de Israel. Por que Deus fez isso? Por causa da sua bondade. Por que Deus fez isso? Por amor a Davi. Por que Deus fez isso? Porque ele resolveu abençoar as coisas boas que Salomão fez. Mas eu tenho que entender, nós vamos ver juntos, que Salomão também fez muita coisa errada. Na verdade, é a minha história e a sua história. Porque nós, na caminhada cristã, infelizmente fazemos coisas boas e fazemos coisas ruins. É um caminhar. E dessa maneira que o Senhor fez, e dessa maneira que vamos seguir. Estava conversando essa semana com o Rodrigo. Se fosse o botão vermelho na minha mão, eu já tinha explodido um monte de gente. Sorte que não está na minha mão. Porque somente Deus sabe lidar com a raça humana caída. Somente Deus sabe lidar com o seu povo imperfeito. Isso é algo que somente Ele sabe fazer com maestria. Amém? E glória a Deus por isso. Versículo 5. Palavras de Davi. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 capitães do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em paz derramou sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no cinto que tinha nos lombos, e nos sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que os seus cabelos brancos desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gerá, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz no dia em que ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem sábio,
e bem saberás o que hás de fazer, para que faças com que seus cabelos brancos desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias de Davi, reinou sobre Israel, 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. O que Davi está fazendo aqui? Veja, vamos começar por Joabe. Joabe cometeu crimes de guerra. Joabe matou 2 homens, a traição. Joabe matou 2 homens fora da guerra. Na época que isso aconteceu, o contexto de Israel não permitiu com que Davi trouxesse a punição para Joabe. Aí Davi, aproveitando a mudança de poder, orienta Salomão e fala, não deixa Joabe descer a sepultura em paz. Porque ele cometeu crimes de guerra. Ele matou 2 generais de maneira traiçoeira. Então não permita, você vai saber como fazer. Aí na sequência ele fala dos filhos de Barzilai. Barzilai era aquele homem velho que levou mantimentos a Davi, quando ele estava fugindo de Absalão. Aí Davi convida Barzilai para vir para Jerusalém. Barzilai fala, não, eu já estou velho, eu quero morrer na minha terra. Leva meu filho, meu servo. O que Davi está falando aqui? De sustentar o filho de Barzilai. Não era apenas comer na mesa do rei. Havia uma pensão vinda do governo para sustentar os filhos de Barzilai. O que Davi está falando? Cuida deles até a morte deles, que foi uma promessa que eu fiz para o pai deles. E aí Davi se lembra do que Simei fez para ele. Simei amaldiçoou, Simei foi injusto, Simei atirou pedra. Davi teve a vida de Simei na mão. Era só virar para Abissai e falar, sobe lá, dá um golpe de espada. Abissai ia ter o maior prazer. Conhecendo Abissai pela Bíblia, ele primeiro ia picotar Simei em vários pedacinhos, bem pequenininhos, para depois matar ele. Só porque falou contra o rei. E aí quando o rei voltou, primeira coisa que ele fez, na frente de todo mundo, se humilhou. Aí o rei não teve ambiente para aplicar a punição. Lembram que Davi estava tentando reunir o reino? Só que nós temos que lembrar da justiça retributiva. Não podia, Israel não podia permitir pela lei que esse sangue injusto, essas acusações injustas, passassem sem punição. Agora, o interessante é que Salomão não foi orientado como fazer. Salomão foi orientado, faça, conforme a tua sabedoria. Entendendo Davi que havia uma unção sobre o rei. E essa unção capacitaria Salomão a fazer o que era certo. Assim que Davi entendia. E a narrativa vai continuar, versículo 12. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão, e disse ela, de paz é a tua vinda? E ele disse, é de paz. Então disse ele, uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse, fala. Disse, pois ele, bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar. Contudo, o reino foi transferido, e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço, não uma rejeites. E ela lhe disse, fala. E ele disse, peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te rejeitará, que me dê por mulher a Abisag, a Sunamita.
E disse Batseba: bem eu falarei por ti ao rei. Olha que interessante. Adonias correu para a tenda, segurou no altar, com medo de morrer. Salomão falou: olha, se você for de bem, você não vai morrer. Mas se for encontrada maldade em você, você vai morrer. No dia que isso acontecer. E aí Adonias sai do tabernáculo, vai diante de Salomão, se prostra, reconhece o irmão como rei, e o irmão fala: pode ir para tua casa. Só que o que acontece? A gente percebe que Adonias guardou aquilo no coração. Ele se apresenta a Batseba, mãe de Salomão, e fala o seguinte: você bem sabia que o reino era meu. Só que aí no fim da frase ele dá uma costurada, ele fala: porque Deus deu a Salomão. Mas eu só peço uma coisa, que me deem Abisag, a sunamita, como esposa. Batseba não percebe nada, eu já vou explicar o caso para os irmãos. Ela concorda com Adonias, fala: não, vou falar com o rei. Aparentemente você olha e você fala: que problema tem? A moça bonita, Adonias, filho do rei, ela virgem. Por que os dois não se casam? Se você olhar e falar: nossa, que história linda de amor. Batseba não percebe a maldade de Adonias. Mas Salomão percebe, e olha o que vai acontecer. Versículo 19. Assim foi Batseba ao rei Salomão, a falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela, e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono, e fez por uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Vamos fazer uma pausa aqui no início do parágrafo. Salomão está honrando a sua mãe. Adonias falou o quê? Eu sei que o rei não vai negar o teu pedido. Olha o quadro. Assim que Batseba vai ter com o rei, em vez dela se inclinar ao rei, o rei se inclina a ela, honrando sua mãe. E aí ele pega uma cadeira, provavelmente majestosa, e coloca do lado direito dele. O lado direito era o local de maior importância. Então Adonias estava certo, Salomão não vai negar. E Salomão age com uma honra enorme para com sua mãe. Mas olha o que vai acontecer. Versículo 20. Então disse ela: só uma pequena petição te faço, não a rejeites. E o rei disse: pede, minha mãe, porque não ta negarei. E ela disse: desse Abisag, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: e por que pedes a Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim Deus me faça outro tanto, se não falou Adonias essa palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha falado, que hoje morrerá Adonias. Aí você olha e fala: nossa, Salomão ficou maluco. O que vão dizer? Nossa, Salomão estava apaixonado pela sunamita. O que vão dizer? Nossa, Salomão queria casar com a sunamita. Não é nada disso. No Oriente passado, quando alguém possuía as concubinas do pai, aquilo significava que ele era o herdeiro do trono. Adonias, de uma maneira sorrateira, estava pedindo o trono, ao casar-se com Abisag. Lembram o que Absalão fez nos terraços de Jerusalém, no meio da sua revolta? A
primeira coisa que ele fez foi possuir as 10 concubinas do seu pai diante de todo Israel. Isso aqui tem uma simbologia de pedir o reino. E olha como Salomão enxerga uma conspiração contra ele. Por quê? Porque ele cita a Joabe. Tem Joabe na narrativa? Não. Aí ele cita Abiatar. Tem Abiatar na narrativa? Não. Mas tanto Joabe como Abiatar estavam no almoço que foi feito para nomear Adonias rei. Provavelmente, se Salomão não vigiasse, se Salomão não tivesse atento, ele entregaria a sunamita a Adonias, e o próximo passo, Israel ia entrar em guerra civil, porque Adonias requereu o trono. E provavelmente ele havia apoiado por Abiatar e por Joabe. E é interessante a conjuração que Salomão fala. Olha, mais ou menos Salomão fala assim, que Deus me destrua agora, se o que eu estou fazendo está errado. Só que Deus confirma a atitude de Salomão. E Salomão dá um decreto de morte, fala, hoje vai morrer Adonias. Amém? Versículo 25. Põe um pouco de água para mim, por favor. Versículo 25. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de modo que morreu. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei, vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e porquanto fosse aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, que tinha falado sobre a casa de Eli, em Siló. Até aqui. Veja que interessante. Em 1 Samuel 2, foi dada uma profecia contra a casa de Eli, que não haveria sacerdote dele que envelhecesse como sacerdote. Abiatar era descendente de Eli. Só que Abiatar foi fiel a Davi. Abiatar só se rebelou no caso de Adonias. O que Salomão faz? De maneira justa, ele coloca Abiatar em exílio político, na região de Anatote. E qual o motivo? Olha, você não vai mais exercer o poder religioso aqui. Salomão está fazendo isso para proteção do seu reino. Mas ao mesmo tempo ele está cumprindo a palavra profética que foi dada contra o sacerdote Eli. Agora, o bacana foi que Salomão não matou Abiatar. Fez de maneira justa. Abiatar foi fiel ao seu pai, Abiatar carregou a arca. Cometeu um erro? Cometeu. Então, por esse erro, você não vai ser mais sacerdote. Estou te aposentando agora. Você vai viver no exílio, na região de Anatote. Não mais vai ser sacerdote. Fechou. Abiatar morreu de velhice. Qual foi a consequência do erro de Abiatar? Não foi mais sacerdote. Por que isso aconteceu? Cumprimento da palavra profética. Sabe quantos anos essa palavra profética? Para vocês terem uma ideia, Samuel era um garotinho. Devia ter em torno de 10 a 15 anos de idade. Samuel morreu bem velho. Essa palavra profética aqui tinha mais ou menos entre 70 e 100 anos. E se cumpriu. Muito interessante isso aqui. Você vê Deus cumprindo a sua palavra. Amém? Vamos lá, versículo 25. E enviou o rei Salomão, versículo 28. E chegou a notícia até Joabe, porque Joabe tinha se desviado seguindo Adonias, ainda que não tinha se desviado seguindo Absalão.
E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e apegou-se às pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai e arremete sobre ele. E foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse: assim diz o rei, sai daí. E disse ele: não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: faze conforme ele disse. Ele disse: e arremete contra ele, e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, capitão do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, capitão do exército de Judá. Assim recai o sangue desse sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas Davi e a sua descendência, a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todo sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, e arremeteu contra ele, e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Até aqui. Veja que interessante, essa cena é engraçada. Quando Joabe fica sabendo o que aconteceu com Abiatar, Joabe percebe o movimento e fala: vai sobrar para mim. Ele corre no tabernáculo, mesmo lugar que Adonias foi, porque Adonias morreu, Abiatar foi para o exílio. Joabe não era bobo. Aí Salomão fala para Benaia, o outro capitão, vai lá e mata. Quando Benaia chega, ele está dentro do tabernáculo. Lembra aquele conceito de solo santo? Aí Benaia não faz nada, vai conversar com o rei. Ó, chefe, tá lá dentro da igreja. Não era igreja naquela época, era um tabernáculo. Igreja só acontece depois de Cristo. O que eu faço? Salomão fala: ó, vai lá e mata, para você tirar o sangue de sobre a cabeça da linhagem da minha família. Salomão tinha o entendimento da justiça retributiva. Salomão tinha o entendimento do vingador de sangue. O que Joabe fez foi muito sério. Ele matou 2 homens valentes, 2 homens valorosos, a traição, sem que Davi soubesse. E aí o que acontece? A cena é interessante. Benaia vai e mata Joabe. Mas eu pergunto, na narrativa, Joabe era um grande guerreiro ou não? Talvez o melhor. Aí eu pergunto, Joabe era o tipo de homem que ia se entregar? Não. Eu imagino que houve uma luta épica aqui. Mas sabe por que a Bíblia não retrata? Porque a Bíblia não quer dar um falso heroísmo a Joabe. A luta entre os dois deve ter sido épica. Aqui você tem 2 dos maiores heróis de Israel. Guerreiros valorosos, homens de coragem. Joabe não ia vender a sua vida. Só que a Bíblia só fala apenas que Benaia o matou. Por quê? Porque ela não quer dar destaque a Joabe. Porque o que Joabe fez foi desprezível. Lembram que no final do livro de Samuel, quando fala dos valentes, Joabe não é citado. Porque Joabe manchou sua carreira militar. Quando ele matou a Abner, filho de Ner, quando ele matou a Amasa, seu primo. Ele manchou sua carreira. E pagou com a vida. Podia ter sido enterrado, talvez, como o maior general da história de Israel.
Perderam apenas para Josué. Joabe era simplesmente sensacional. Lembra que eu ensino que o pecado rouba anos? Lembra que eu ensino que o pecado, mesmo perdoado, ele cobra a conta? Se Joabe não tivesse cometido esses pecados atrozes, provavelmente as palavras sobre ele na Bíblia seriam outras. Eu vejo que a Bíblia, de maneira inspirada, trata, olha, muito bem com Joabe, até que ela nos dá uma ótima coisa, mas seria muito maior, porque o que esse homem fez na sua carreira foi inigualável. Só que pagou com a vida. Por quê? Porque na sua carreira militar ele se transformou em criminoso. Hoje no mundo nós temos os protocolos de Genebra, que é a nossa lei de guerra. Muita gente não sabe, foi inspirada na Bíblia. Eu não posso matar fora de guerra. Entendeu? E quando eu pego um prisioneiro, eu tenho que cuidar dele. Isso são princípios bíblicos que atravessaram a história humana. Eu sempre tenho que lembrar que o que tornou a sociedade melhor foi o cristianismo. Nós vivíamos num mundo pagão. Nós vivíamos num mundo virado do avesso. O cristianismo veio para melhorar o mundo. Se o mundo é o que é hoje, é por causa do cristianismo e dos valores que ele carrega. Entre esses valores estão a justiça. Que Salomão, conhecendo muito bem a justiça divina, falou: remove o sangue de cima da casa do meu pai. E por consequência da minha casa. O que eu aprendo aqui? Não compactue com a injustiça dos outros. Mesmo que ela não foi cometida diretamente contra você. Cuidado, eu já vi casos acontecer em famílias de gente que pisou demais da bola, gente que pintou e bordou, gente que difamou, gente que fez, como a gente fala aqui no Brasil, o diabo a quatro. E aí os mais velhos morrem. E aquela pessoa fica viva. E é como se tivesse passado um pano. E nada tivesse acontecido. As coisas não funcionam assim. Existe uma memória. Existem atitudes. Existem relacionamentos rompidos. Existem frases que nunca deveriam ter sido ditas. Que feriram pessoas. Estragaram reputações. É uma coisa interessante. Então, cuidado com esse tipo de coisa. Cuidado para você não abrigar alguém injusto, de uma prática injusta, sem arrependimento. Olha o que eu estou falando. Sem arrependimento, dentro do seu lar. Não, pastor, a pessoa se arrependeu. Aí é diferente. Aí tem todo aquele processo que nós já conversamos. Porque todos nós, aquele que não pecou, que atire a primeira pedra. Agora, eu tenho que lembrar do princípio bíblico. Sem justiça, não há paz. O líder sul-africano, Nelson Mandela, eu não concordo com tudo dele. Mas quando ele assumiu o governo da África do Sul, ele veio com essa frase bíblica. Havia um cardeal juntamente com ele, o reverendo Desmond Tutu. E a base do início do governo do Mandela foi o seguinte: sem justiça não há paz. Vamos unir debaixo de um mesmo governo brancos e negros. Entendeu? E vamos sanear o país. Então você quer ter uma vida tranquila, você quer ter uma vida de boa, jamais compactue com injustiça. Isso vai estragar a sua vida. Em algum momento você vai se dar mal. Amém? Vamos avançar.
avançar mais um pouquinho. Versículo 36. Depois mandou o rei, chamou Simei e disse-lhe: edifica uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias, nem para uma nem para outra parte. Porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro do Cedron, de certo que sem dúvida morrerás, e o teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: boa é essa palavra. Como tem falado o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Até aqui. O que Salomão faz? Simei cometeu algum crime de morte? Não. Simei ofendeu a reputação do rei. Salomão usa o instrumento da prisão domiciliar. Em Israel havia as chamadas cidades-refúgio, que eram usadas para quando alguém cometia aquele homicídio sem intenção. Mais ou menos é o princípio que Salomão está usando aqui. Ele coloca Simei preso em Jerusalém, não podia sair da cidade. Quando Simei ouve isso, Simei dá por mais agradecido, porque veja, morreu Adonias, Abiatar foi para o exílio, Joabe foi morto. Quando o rei chamou a Simei, que ele pensou: vou morrer. Aí o rei falou: não, Salomão não queria ser injusto. Salomão queria punir a injustiça, é diferente. E aí, olha o que vai acontecer, por ironia. 39. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e albardou seu jumento e foi a Gate ter com Aquis, em busca de seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate. E disseram a Salomão: como Simei fora de Jerusalém a Gate e já tinha voltado. Então o rei mandou chamar a Simei e disse-lhe: não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo: no dia em que saíres para uma ou outra parte, sabe de certo que, sem dúvida, morrerás. E tu disseste: boa é essa palavra que ouvi. Porque, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei. Disse mais o rei a Simei: bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece. Bem fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de modo que morreu. Ponto e vírgula, olha o principal. Assim foi confirmado o reino da mão de Salomão. Olha que interessante. Do nosso ponto de vista ocidental, contaminado pelo marxismo cultural, bandido tem direito hoje em dia. Hoje em dia as pessoas são reféns da sua casa, reféns de câmeras, reféns de grades, e a bandidagem está solta. Coitadinho, ele é vítima do sistema. Coitado do Simei, ele é descendente de Benjamim, ele só amaldiçoou. Coitado, ele saiu da prisão domiciliar, só foi fazer uma viagem desobedecendo o rei. Que mal tem? Coitadinho. Não é isso? Só que na Bíblia não tem coitadinho. Salomão foi lá e executou. Da mesma maneira que ele fez com Joabe. Da mesma maneira que ele pegou Abiatar, colocou no exílio. E depois de ter essas atitudes duras, o que a Bíblia me informa? E foi confirmado o reino de Salomão. Irmãos, falar uma coisa para você. Aqui tem uma aplicação muito séria. Muito cuidado com o dia de hoje.
hoje em dia é um tempo difícil. Pode acontecer na sua vida que você vai ser levado a tomar atitudes duras contra pessoas. E não vai remover o pé. E quando você tomar essas atitudes duras, as pessoas vão olhar para você e vão apontar o dedo. Por quê? Porque nós vivemos hoje, e já nessa época se vivia isso, nós vivemos hoje a tendência de uma sociedade indolente, com a injustiça, com o crime, com as coisas erradas. Presta atenção, já trazendo para os dias de hoje, todo mundo é vítima. Coitadinho, foi a sociedade. Mas para isso ele precisava executar toda a família e violentar as mulheres da casa. O coitadinho. Ele precisava, de maneira sumária, mandar aquele pai de família para a glória por causa de um celular. Olha o absurdo que nós estamos vivendo. Eu tenho que escolher as palavras que eu não posso falar, porque senão o vídeo desaparece. Nós estamos vivendo uma sociedade onde se premia o mal. E quem quer ser firme, quem quer ser justo, quem quer agir corretamente, é apontado o dedo para ele. Quando eu estava fazendo essa palavra, eu estava lembrando da história de um pastor. Esse pastor passou por muitos problemas, eu lembrei do caso dele. E ele teve que ser extremamente firme com as pessoas. E aguentou firme. E eu lembro que o que segurou ele foram essas verdades da palavra. Então não hesite, guiado por Deus. Olha o que eu estou falando, guiado por Deus, de maneira bíblica. Faça o que tem que ser feito. Eu não tenho dado muitos exemplos pessoais, mas posso falar de uma maneira genérica. Tem muita gente aqui na confiança, na vizinhança, gente que eu conheço na região de Pinhais aqui e tal, até clientes em Curitiba, que é só assim, oi aí, abração, hein? Como fala o italiano, arrivederci. Aqui, ó. Chega perto não. Entendeu? Tem gente que eu já cruzei na rua, e aí, beleza, tudo jóia e tal. Evaporei. Entendeu? Por quê? Porque sem justiça não há paz. Não seja conivente com injustiça. As pessoas falam assim, mas deixa pra lá. Gente, deixa pra lá não resolve. O deixa pra lá com Joabe resolveu? Não, pagou com a vida. O deixa pra lá com Simei resolveu? Não, pagou com a vida. O deixa pra lá com Adonias e a sua malandragem resolveu? Não, foi executado no mesmo dia. E a Bíblia me vem com essa frase, eu vou reler, versículo 46, parte final. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Porque com Deus não tem meia palavra. Com Deus não tem coitadinho. Tem arrependimento? Tem. Tem restauração? Tem. Mas é pelo caminho de Deus. Não é pelo caminho humano. O caminho humano não serve para Deus. Então o que eu estou querendo te falar é que vão haver situações na sua vida que você vai ter que ser firme com determinadas pessoas. Nas mais variadas situações. Por exemplo, alguém vem prestar um serviço para você. A pessoa erra. Ó, fulano, eu quero meu dinheiro de volta. Olha, aí você vai pesar se vai entrar nas pequenas causas ou não. Resolvi não ter briga. Tudo bem, é o direito seu. Só que é o seguinte, fulano, não chega perto. Você não é bem-vindo.
Eu vou postar logo no começo da semana uma tirinha que eu vi do Gran Conato sobre a importância do não no mundo cristão. Gente, o não é uma palavra mágica. E ele é para ser usado desde com seu cônjuge, até com seu filho, até com as pessoas próximas e os familiares. O não é mágico. Você não é obrigado a ceder para todo mundo, todas as pessoas, da maneira que elas bem entendem. Não entra por aí, senão você vai ser cúmplice de pecado. E ao ser cúmplice de pecado, vai ser colocado junto na consequência. Tanto é que nós, como igreja, procuramos ser firmes. Olha, gente, aqui é lugar de pecador arrependido. E o chefe dos pecadores sou eu. Agora, não vem entrar em pecado aberto e achar que vai ficar tudo bem, porque não vai. Não é aqui o lugar. Entendeu? Ah, fulano se arrependeu. Maravilha, glória a Deus e vamos amar a pessoa. Melhor coisa que tem. Mesma coisa família, mesma coisa amigos, mesma coisa vizinho, no trabalho. Entendeu? Cuidado com essas relações. Seja sábio, seja inteligente, seja astuto, prudente como a serpente. Amém? Que mais que a gente aprende nessa palavra aqui? Isso aqui é uma coisa estranha para o Brasil. A importância de preparar a família para a morte do patriarca. É super importante. Gente, uma hora nós vamos morrer. Se essa morte acontecer de maneira súbita, você não tem tempo. Mas não tenha medo de deixar as coisas mais ou menos organizadas. Mas vai chegar um momento que você tem que parar e pensar, olha, quando eu morrer eu quero que faça assim, 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 assado, entenderam? E vai para os finalmente, ó, assim, 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 não tenha medo. Existe um folclore, uma ignorância no Brasil, talvez na América Latina também, que se eu não falar da morte eu não vou morrer. Não existe coisa mais idiota do que isso. Entendeu? E famílias se desintegram, implodem, quando morre ou o patriarca ou a matriarca. Acaba a paz da família. Por quê? Porque não foi passado o bastão. Outro detalhe, converse com seus filhos. Eu já tenho coisas que eu já falo com meus filhos de maneira sutil, né? Hoje eles estão mais velhos. Eu já vou dando dicas. Ó, o pai vai faltar um dia, vocês vão estar fazendo tal coisa. Ó, então vai faltar, eu não vou estar entre vocês, a mamãe também não, faça assim. Eu já tenho coisas que eu pego a Paulo e falo, ó, se acontecer comigo alguma coisa, você faz assim, assim, assado. Ó, tal coisa você faz ali, tal coisa você faz ali, tal coisa você faz aqui. Eu já oriento ela, porque eu posso sair com o carro, cair um helicóptero na minha cabeça, morreu. E eu não sou homem de deixar minha esposa exposta. Financeiramente ela vai estar estável, mas se todos os problemas da vida fossem dinheiro, estava tudo bem. E a bagunça que vem depois de uma morte prematura? Em Deus, aprenda a conversar dessas coisas. É importante. Se puder, faça um seguro de vida. Eu não tenho seguro de vida, eu administrei de outra maneira. Mas eu conheço gente que teve e foi bênção. Organize as documentações, deixa tudo em ordem, tudo transferidinho, tudo no nome. Se possível, você pode fazer até uma doação em vida, com usufruto seu. Mas faça dentro desses exemplos bíblicos, prepare os seus entes queridos para a sua morte. Um dia nós não vamos estar aqui. Entendeu? E é importante que isso aí seja feito o menos traumático
possível. Agora, o que eu estou falando é um enorme desafio para o brasileiro. Porque nós não temos essa educação, mas é super importante. Amém? Um planinho funeral. Basicamente, com 30, 40 reais, você tem um plano funeral. Já vai evitar um transtorno, vai evitar uma maluquice. Entendeu? Foi o que o Davi fez aqui. Olha, eu estou indo pelo caminho. Davi botou tudo em ordem. Entendeu? E é assim que nós temos que fazer, da melhor maneira possível. Entende? O que mais que eu aprendo? Veja, incentivar a família a prosseguir. O que Davi deu de palavra de ânimo para Salomão, eu lembro que teve um pastor batista, esse pastor foi acometido de um câncer. Para vocês terem uma ideia, o espírito dele, no hospital que ele ficou internado, no quarto dele, ele ganhou os 3 para Cristo, antes de morrer. Esse é o nosso papel. O Granconato faz uns anos, entendeu? Ele entrou por uma cirurgia que não sabia se voltava. Ele já passou o bastão para o pastor Thomas Tronco, que era o seu auxiliar. Imagina, o pastor vai embora, uma igreja de 120 pessoas, fica acéfala, sem cabeça. Isso é visão de homem de Deus. Isso é visão de quem enxerga o reino. Entendeu? Prepare a próxima geração, explique para ela, fala, eu vou partir um dia. Vocês vão estar sem mim, então deixa eu compartilhar algo com vocês, mas espera o ambiente certo para isso. Faça isso de uma maneira leve, o dia que eu não estiver com vocês, faz assim, cultiva tal hábito. Lembra de tal coisa que a gente fazia, procura fazer, sabe? Aquelas coisas pitorescas, gostosas. Isso, inclusive, vai fazer com que a partida seja mais leve, menos traumática. E dê palavras de incentivo. Eu estou indo para o Senhor. Eu vou estar melhor que vocês. Vocês vão estar tudo bicudo lá chorando. Eu vou estar em festa. Tudo bem que ninguém quer ir fazer essa festa logo, né? Entendeu? Mas assim, é algo que a gente precisa pedir uma unção de Deus para passar o bastão para a próxima geração. Para que os seus entes queridos não se desintegrem. Isso é algo que você só consegue fazer através da unção do Espírito Santo, da sabedoria do Espírito Santo. A morte de um patriarca, de uma matriarca, podem destruir uma família. Amém? O que sua avó fez foi super 10. Era algo que ela guardava com ela muito tempo. Foi o Espírito Santo. Amém? O que mais que eu marquei aqui? Veja, ser homem é assumir responsabilidade. E para mim um dos ensinos mais importantes, gente, a importância de concluir o passado para você avançar de maneira certa. Nossa sociedade deixa tudo para lá, empurra tudo para baixo do tapete. Nossa sociedade é assim, foi mal. Foi mal caramba, que foi mal? Entendeu? Concluiu o passado. Eu lembro que na época da minha salvação, o Senhor me levou a conversar com algumas pessoas. Eu lembro que eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu queria pedir perdão para o pai. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu achei que eu fiz algumas coisas que não foi legal para o pai. Aí meu pai olhou e falou, teve uma coisa ou outra que você bobeou, mas você foi um ótimo filho até aqui. Tá tudo bem. Eu falei, não, beleza, vai que tá tudo bem porque é pai, mas para mim não estava bem, eu precisava estar aqui e te falar. Eu fiz isso com minha mãe, fiz isso com as pessoas que Deus me mostrou. Entendeu? Não deixe o passado te prender.
O passado pode se transformar num trem cheio de vagões carregados que vão prender você de avançar. O que Salomão está fazendo aqui? Ele está concluindo o passado para avançar. Essa é uma das maiores sabedorias. Não deixa rabo preso, não deixa conversa mal feita, não deixa restituição sem fazer, não deixa atitude injusta. Existe problema que você está passando hoje, que foi algo mal resolvido lá no passado. E aquele problema clama. Aquele problema muitas vezes é um peso. Aquele problema muitas vezes é uma ferida que está aberta e precisa ser tratada. Como é que vai ser tratada? Lembra dessa frase: sem justiça não há paz. Para encerrar a palavra hoje, lembre-se, nunca faça as coisas por impulso. Essas áreas que eu estou falando aqui são áreas extremamente delicadas. Vá com calma, devagar, com sabedoria e discernimento vindo do Espírito Santo. E na medida que o Senhor preparar as situações, vai fazendo o que tem que ser feito. Estão entendendo o recado? Calma. Porque tem gente que às vezes ouve uma palavra dessa e sai fazendo besteira. Não é assim. Isso aqui você vai digerir, vai orar, talvez por meses. Vai pedir discernimento para o Senhor, vai jejuar. E aí, na medida que o Espírito Santo mostrar, você vai agir. Outras coisas são fáceis, resolve rápido. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra e oramos pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos conduzir de tudo com sabedoria, com discernimento e que a tua graça seja sobre nós. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos.